Bom dia, meus irmãos, a paz de Jesus Cristo, a todos, aos eleitos de Deus, aqueles que foram comprados pelo seu precioso sangue. Queria deixar nesta manhã uma palavra para as nossas vidas, que está registrado no livro aos Romanos, carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 5, versículo 12, e depois eu vou ler o 19. O versículo 12 está dizendo: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O versículo 18: pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. E o versículo 21 vai dizer versículo 20, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero aproveitar esse momento que a nossa nação está vivendo, não só a nação brasileira, mas o mundo, a respeito desse vírus que tem trazido pavor. Mas aqui a Bíblia fala de um vírus que no início de tudo contaminou não só um homem, mas contaminou toda a humanidade. Aqui está falando de um vírus chamado desobediência, e que a desobediência ela é considerada pecado diante de Deus. Porque aqui está falando do primeiro casal, está falando sobre Adão. Adão como o primeiro homem, o homem que Deus criou e deu uma ordem para que ele não comesse da árvore que estava no meio do jardim. Adão, seduzido pela sua mulher, que foi seduzido pela serpente, eles acabaram cometendo o pecado. E como Deus havia falado que as suas espécies deveriam multiplicar-se, Adão ele multiplicou. Então, pelo ato de uma ofensa, de um pecado, todos nós que somos descendência, de Adão, nós nascemos debaixo do pecado. É como se nós recebêssemos uma herança. Adão, como nosso primeiro pai, nos deixou uma ofensa, uma herança de ofensa, de pecado. E todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia fala a respeito de um antídoto. O antídoto foi provido por Deus também para que esse vírus pudesse ser eliminado. E o antídoto se chama Jesus Cristo, segundo Adão, que veio para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com o nosso Deus, porque a vida está em Deus. Porque a morte é a separação, a morte é o afastamento de Deus. E nós não podemos somente estar preocupados com a morte física. Nós precisamos estar preocupados com a morte espiritual. Porque pela morte física, se nós não formos arrebatados, chegará um tempo que nós seremos ressuscitados. Esse corpo corruptível, esse corpo com uma natureza pecaminosa, porque o DNA, que é o sangue, foi contaminado, por isso que Paulo diz: carne e sangue não pode herdar o reino, porque está contaminado pelo pecado. Esse corpo será transformado no mesmo corpo a qual Jesus possui, um corpo de glória. Então, se nós não formos arrebatados, no dia da vinda de Jesus, nós seremos transformados. Esse corpo será transformado num corpo de glória e nós nos encontraremos com ele, estaremos com ele para sempre. Mas há um grande julgamento. E aqueles que não são e não pertencem a Cristo,
que é o antídoto deste vírus chamado pecado, será condenado. E a condenação é justamente viver afastado eternamente de Deus, que é a segunda morte. A morte não é afastamento, é separação. Então as pessoas serão lançadas num lago de fogo, estarão eternamente afastados de Deus. E aí a Bíblia, em Apocalipse, diz que essa é a segunda morte. Aqui está o maior perigo. Então nós precisamos voltar-se para Cristo Jesus, que é o antídoto para esse vírus que nos contaminou lá no início. Então, se hoje você que está ouvindo essa live, esse vídeo, se você que ainda não confessou Jesus, é um tempo oportuno de você receber esse antídoto, de confessar o nome de Jesus como o único e suficiente Salvador. Não existe outra vacina, irmãos. Não existe outro antídoto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a providência do nosso Pai para que nós possamos escapar da ira futura, da condenação eterna. Então, nessa manhã, onde esse vídeo está sendo feito, se você abrir o seu coração e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse é o antídoto capaz de livrar a sua alma da morte, da segunda morte, que será a morte eterna, a condenação eterna, o afastamento eterno de Deus. Então que nessa manhã você possa refletir, que você possa se examinar e que você possa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para a glória de Deus. Fique na paz e que Deus abençoe. Continuamos orando para que Deus possa ter misericórdia sobre a nação brasileira e nos livrar dessa epidemia, em nome de Jesus.